Amém. A paz do Senhor. Estamos aqui diante da presença do nosso Deus, mais uma vez, para estudarmos a palavra de Deus. Amém? Então vamos fazer uma oração ao nosso Deus, para darmos início a essa live do culto de doutrina, que nós estamos estudando a história do povo de Deus, resumo, a parte 4 hoje. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez diante da Tua santa presença para estudarmos a Tua palavra. Queremos a Tua bênção, queremos que o Teu Santo Espírito possa fluir nos corações, em nossas mentes, para que nós possamos fazer o melhor, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer passar para cada um de nós. Que nós possamos nos lembrar das maravilhas do Senhor durante toda a trajetória do cristão, Pai, desde o princípio. E até agora o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo nessa hora. Todos aqueles que querem, Pai querido, participar dessa live, que alguns dizem que não estão conseguindo, que eles possam conseguir entrar e que eles possam, Pai querido, receber do Senhor. Muito obrigado por causa do cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Abençoa as nossas crianças, guarda elas da maldade dessa terra, Senhor. Livra elas das ciladas do maligno. Abençoa os adolescentes e os jovens. Guarda a mente deles, Pai, de todo mal. Que eles possam ter prazer e alegria na Tua presença e em tudo, nos Teus ensinamentos, tudo que o Senhor tem ordenado na Tua palavra. Nos dá essa vitória, Senhor, na vida das nossas crianças, adolescentes, jovens. Também abençoe todos os adultos e anciãos. Guarda, Pai, de todo mal dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Que todos nós possamos andar nas alturas do Senhor. Derrama Tua graça sobre nossas vidas. Enche-nos com Teu Santo Espírito todos os dias. E que nós possamos nos alegrar na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós estamos alegres, já estamos aqui com a diaconisa Juliana, Elaine Maria de Freitas, aleluia, Diácono Ramon, também a Rafaela Gomes, que está lá em Goianésia, Eliane Costa, nossa irmã, está aí com a família, amém, abraço nos pequeninos, na Loane, no Rian, amém, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Nós estamos hoje, mais uma vez, amados, para estudarmos juntos a história do povo de Deus, somente um resumo. Nós estamos estudando somente um resumo, amém? Realmente, está bem resumido mesmo, porque algumas pessoas podem dizer, mas faltou isso, faltou aquilo, mas é porque, na verdade, a Bíblia está aqui, ela está à nossa disposição. Isso é um mosquito daqueles enjoados, um pernilongo, né? Pega a raquete, Ângelo. Tem uma raquete aqui que meu filho trouxe, que a gente pega ela de vez em quando. Se eu me assustar aqui, vocês não se assustem aí, tá? Porque quando a raquete pega o mosquito, estala e é ruim. Então, amados, aquele, em cima do... desculpa, eu esqueci até que estava filmando. Meu Deus. Então, nós estamos estudando e a Bíblia está à nossa disposição. Nós podemos pegar a Bíblia e tirar as dúvidas. Então, o que nós queremos é alertar a nós mesmos para tudo que o Pai tem feito desde o princípio, desde que Ele colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, e o trabalho de Deus para resgatar o ser humano, como nós já falamos, que Ele levantou várias pessoas para ajudar o seu povo. Então, é muito importante que a gente lembre do que Deus fez, para que a gente possa estar alegre nele, para que a gente possa estar feliz em ser filho de Deus, em saber que nós servimos a um Deus grande e tremendo, um Deus tremendo que se preocupa com o ser humano de tal maneira. Ele, na verdade, é um Deus tão glorioso, tão maravilhoso, que as palavras são insuficientes para dizer o quanto o nosso Deus é bom. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Então, nós estamos estudando sobre isso. Também a última palavra que nós dissemos na aula passada é que quando Israel chega em Canaã,
Israel se torna uma grande nação, governada exclusivamente por Deus através de juízes. Porque ali eles não havia rei sobre eles. Havia juízes. Amém? Então, e esses juízes eram os libertadores do povo de Israel na época. Por quê? Porque todas as vezes que o povo caía na mão dos inimigos e eles os oprimiam com escravidão, com impostos altos, cobravam impostos dos filhos de Deus, todas as vezes que isso acontecia, o povo via que tinha caído no erro porque estavam adorando deuses falsos, deuses das nações vizinhas, daquele povo que não foi arrancado da terra, porque ficou muita gente ali. Então, aquele povo ali, eles oprimiam, eles queriam extinguir Israel, eles queriam acabar com Israel, porque sabiam que era um povo que Deus protegia, porque é um povo que adorava o Deus único, o Deus vivo. E muito embora eles não acreditassem que ele era o Deus único, porque eles tinham os seus próprios deuses, eles adoravam os seus próprios deuses. Então, todas as vezes que Israel se esquecia do Senhor e se apegava a outros deuses, a outras coisas, e só se preocupavam com eles mesmos e com os deuses daquelas terras vizinhas, eles caíam em decadência, não só espiritual. A espiritual é visível, mas também financeira, que era uma coisa que muitos lutavam para, naquela época, ter muita prosperidade, né? A terra prosperar, quem cuidava da agricultura, que prosperasse tudo, que quem cuidasse da agropecuária também fosse muito próspero. Eles se preocupavam com essas coisas, eles cuidavam muito dessa área. Então, quando eles se esqueciam de Deus, tanto a decadência era na vida espiritual, como também na vida financeira. Também na saúde, porque eles ficavam doentes, eles ficavam enfermos. Mas quando a coisa estava muito feia para Israel, o que é que eles faziam? Eles se lembravam que eles tinham que clamar a Deus. Aí eles se lembravam. Então eles começavam a clamar, e sempre que eles clamavam arrependidos, porque o arrependimento, ele comove, ele toca no coração de Deus. Por que toca? Porque Deus olha, Deus vê, Deus observa, ele se inclina do seu trono e observa, olha para a terra. E ele vê as pessoas arrependidas, ele vê as pessoas clamando de verdade, de todo o coração. E ele responde. Então, como Deus respondia para eles naquela hora daquele clamor, quando eles se viam agoniados, em grande aperto, nações sobre eles, e eles estavam sendo escravizados e muitas vezes oprimidos mesmo de tal maneira. Então eles apelavam para Deus e Deus levantava um juiz para ajudá-los. Os juízes naquela época ali, os juízes eram os libertadores de Israel. Eles eram tipo assim, líderes militares ao mesmo tempo e espirituais. Eles cuidavam ali deles de uma forma, não como o rei, porque o rei era aquele que também oprimia, era aquele que também dava muita ordem, era aquele que cuidava de cada setor, de cada cidade, de cada distrito. Porém, os juízes não, eles deixavam o povo mais à vontade. Mas eles cuidavam, eles quando tinha algo que eles precisavam resolver, eles ajudavam. Eles cuidavam também da parte espiritual, eles se preocupavam com essa área. Então, os juízes, eu até escrevi aqui o nome dos juízes para eu falar para vocês, né? Depois, se vocês quiserem estudar sobre cada um deles na Bíblia, você vai lá para o livro de Juízes, que você vai ver como cada um agiu, como foi o chamado de cada um, qual rei que estava oprimindo, de outra nação que estava oprimindo Israel, e que Deus o levantou para aquela missão. Então, o primeiro reconhecido na Bíblia, porque teve alguns juízes que, como os filhos de Samuel, por exemplo, mas que não são citados verdadeiramente como esses juízes. Mas os juízes mesmo, primeiro foi Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abidão,
Sansão e Samuel. Samuel, nós sabemos que foi o último juiz. Ele era profeta, ele era juiz, era um homem segundo o coração de Deus, porque ele realmente obedecia a Deus. Ele amava o Senhor. Ele só tinha uma fraqueza, ele não dava conta dos seus filhos. Isso acontece com muitas pessoas, porque a gente sabe por que não dá conta dos filhos. Quando é que a gente não dá conta dos filhos? É quando eles não querem obedecer. Porque cada ser humano, ele é feito com capacidade de escolha. Deus, ele não obriga as pessoas a fazer o que Deus quer que eles façam. Deus apenas ensina, aponta o caminho, assim como nós, os líderes espirituais. Nós não podemos obrigar as pessoas a obedecerem, mas nós temos que mostrar a verdade para elas. Quando elas olharem para a verdade, elas vão escolher se elas querem ficar dentro da verdade ou se elas querem voltar para a mentira. Então, Deus faz isso. Deus, ele trabalha no resgate do ser humano, ele trabalha para melhorar a vida do ser humano, mas o ser humano tem a escolha. O ser humano, ele vai procurar saber, eu quero verdadeiramente seguir ao Senhor, eu quero. A pessoa que vai dizer. E a melhor coisa que nós temos é obedecer ao Senhor, isso nós sabemos. Então, o período dos juízes, amados, foi um período de altos e baixos, de vitórias e derrotas. E esse foi o motivo deles terem pedido um rei. Vamos ler o primeiro texto dessa noite, que é o texto base, que está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Não é primeira, tá? É o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, do 4 ao 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, do 4 ao 7. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos? Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Sabe, amados, quando eles se juntaram e combinaram para pedir um rei, eles não pararam para pensar que eles estavam rejeitando era o Senhor. Porque Samuel era totalmente guiado por Deus, orientado por Deus. O tempo todo ele ouvia a voz de Deus, ele orava a Deus como ele fez aqui. Quando pediram para ele um rei, ele foi aos pés do Senhor e ele disse: o que eu vou fazer agora? Vou aos pés do Senhor orar para saber a resposta. E claro que Samuel ia fazer exatamente o que o pai dissesse para ele, porque era um filho obediente, era um homem de Deus, muito embora os seus filhos não quisessem andar no caminho do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas ele andava com Deus, estava com Deus, obedecendo a Deus. Então, a gente fica perguntando como que esse povo sabia que esse homem de Deus estava guiando eles o tempo todo até ali, todos os juízes que tinham passado, até chegar Samuel. Samuel, se você observar, foi um dos melhores juízes. Por que eles não queriam mais Samuel? Porque envelheceu. Nós sabemos que a velhice, ela é sabedoria, ela é conhecimento, ela tem experiências muito boas para trazer as pessoas. Mas o povo queria era um rei. Por que eles queriam um rei? Nós lemos aqui no versículo 5. Eles disseram: como o tem todas as nações. Eles estavam querendo ser como as outras nações.
O perigo muito grande é quando os filhos de Deus querem se parecer com as outras nações que não servem ao Senhor. Samuel chegou diante de Deus e disse: não se preocupe, não fique triste, porque eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando, porque o governo nesse instante é totalmente teocrático, é o governo de Deus. O governo no período dos juízes era teocrático, que significa governo exclusivo de Deus, era o governo de Deus. Mas eles queriam ser como as outras nações. E isso é muito perigoso, a gente querer as coisas de outras nações, de outras pessoas que não servem a Deus. Eu já vi muitas pessoas que servem a Deus dizer: mas parece que fulano é tão feliz, vivendo assim, fazendo assim. Eu quero dizer para você que ninguém pode ser feliz sem o Senhor. Uma pessoa, para ser feliz, ela tem que ter o Senhor, porque o Senhor é a verdadeira alegria, a verdadeira paz. A verdadeira alegria, ela está no Espírito Santo. Nós podemos, qualquer ser humano aqui na terra pode se alegrar com algumas coisas, pode ter momentos de alegria, mas a verdadeira alegria, aquela alegria que não se acaba, ela só está no Espírito Santo, vem dele. A paz real é de Cristo, porque Jesus é o príncipe da paz. Então nós temos que entender que Israel queria um rei para guerrear suas guerras. Como disse aqui no versículo 5, que nós acabamos de ler. Então, amados, é tão extraordinário a gente observar o cuidado que Deus tinha com o povo, mas é tão triste a gente ver o povo sempre querendo se afastar. O que será que acontece com o ser humano que quer se afastar de um Deus como esse, que se preocupa dessa maneira? Todas as vezes que o povo estava em sofrimento, eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um libertador, um antitipo, aliás, um tipo de Cristo, como eu já expliquei na aula passada, quando eu falei dos tipos. Então, quando a gente está em grande aperto, isso a gente aprende que quando você estiver em grande aperto, não importa como você está, em que situação você está, quando você clama ao Senhor, Ele ouve a tua voz, porque quando você clama, você fala de dentro do seu coração. E o Senhor vai ouvir a tua voz. Ele vai querer atender você, porque te ama. O Senhor nos ama de forma gloriosa e maravilhosa. Então, meus amados, vamos ficar na presença de Deus. Não vamos desejar coisas sobre nós que Deus não queira. Muitas vezes nós trazemos jugos para a nossa vida, pesos sobre nós, porque nós queremos coisas que Deus não quer para nós. Deus estava feliz aqui com Samuel, dirigindo e guiando o povo através de Samuel. Mas o povo queria o rei. E o que aconteceu? Então veio o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Vocês sabem que no comecinho parecia que Saul ia bem, parecia que ele estava em obediência, mas logo ele caiu na desobediência. Ele entrou por esse caminho da desobediência, e quanto mais desobedecia, mais ia caindo e mais desobediência ele tinha na sua vida. E com isso o reino caiu nas mãos de Davi. Quando o reino caiu nas mãos de Davi, ele percebeu que Davi tinha algo diferente de Saul. O inimigo percebeu isso. Então levantou-se mais uma vez a suspeita do inimigo. Como nós já temos falado desde o princípio desse estudo bíblico, a história do povo de Deus, resumo. Ele disse: será que é este que vai esmagar a minha cabeça? Porque a profecia foi dita por Deus lá em Gênesis 3,15, que nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então Satanás estava com muito medo. Será esse que vai esmagar a minha cabeça? Então, durante todo o reinado de Davi, ele trabalhou para destruí-lo. Fez Davi cair em pecado, tentou Davi de todas as maneiras, mas Davi tinha um coração contrito, um coração que se arrependia,
um coração que pedia perdão a Deus e se arrependia de verdade. E nisso Davi cumpriu todo o seu ministério. Todos aqui sabem, vocês que estão vendo, vocês sabem a história do rei Davi. Até as crianças sabem da sua maneira, na sua simplicidade, mas eles sabem. Então, Davi cumpriu todo o seu ministério, todo o seu reinado foi de muita guerra e muito sangue derramado, porque havia muita perseguição com Davi. Era incitada a guerra durante o seu reinado e até mesmo seus filhos. O inimigo trabalhou de forma terrível para derrubá-lo. Então, mas ele cumpriu todo o seu reinado. E depois dele ter cumprido o seu reinado, o seu filho Salomão, ele morreu. O seu filho Salomão começou o seu reinado no lugar de Davi. E Salomão foi um homem que todos conhecem pela sabedoria que recebeu de Deus. Quando Deus deu-lhe a oportunidade de pedir o que ele desejasse. E ele pediu sabedoria. Quem tem sabedoria vai muito bem. Ainda mais a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é algo que nos surpreende a nós mesmos. Tem coisas que a gente pensa, eu não vou dar conta disso. Mas se você orar a Deus e estiver com Deus, de repente Deus ilumina e faz você ser um canal de Deus na terra, alguém que pode ajudar muitas pessoas. Alguém que pode dar respostas que pessoas não encontraram. Então Salomão foi este homem. Como no caso daquelas duas mulheres, que as duas dormiram próximo da outra, uma matou seu próprio filho dormindo, deitou sobre ele, depois ela trocou os filhos e foram diante de Salomão. E Salomão, com toda a sabedoria, disse: vamos dividir o menino ao meio, vamos dar uma parte para cada uma. É claro que ele não queria fazer isso, ele queria descobrir quem era a mãe verdadeira através da sabedoria que Deus lhe deu. E a mãe verdadeira disse: não faça isso, dê o menino para ela. E ele disse: dê o menino para essa, que disse que não é, porque a outra estava dizendo: é isso mesmo, parta o menino em duas bandas. E ele recebeu nesse dia muitos elogios daquelas pessoas, porque as pessoas ficaram impressionadas, mas elas não entendiam, aquela sabedoria era do Senhor que estava sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos pedir sabedoria ao Senhor. Tem alguém aqui perguntando, amados, qual capítulo? O primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, do 4 ao 7. Também a irmã Terezinha, né, que está aqui, Cida Matos, que eu já falei o nome dos outros. Maria, minha cunhada, lá em São Paulo, que Deus te abençoe, minha cunhada. Está sempre com a gente aí, adorando o Senhor, aprendendo da palavra, juntos. Bolivar Cordeiro, nosso amigo, que Deus te abençoe. Ele escreveu aqui, pastora Benta, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com a senhora, com o meu irmão Jorge e com a sua família. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e que realize seus sonhos para a glória de Deus. O Jorge também manda abraço. Abraço nosso para você e sua família, irmã Bolivar. A irmã Kelly também já entrou. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, todos anotaram aí, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, do 4 ao 7. Então, o reinado de Salomão foi um reinado muito próspero, de muita sabedoria, ao ponto da rainha de Sabá sair da sua terra e vir até Salomão para ver o que estava acontecendo, porque em todo o redor e ao derredor se falava da sabedoria de Salomão, desse rei, que reinava com muita sabedoria, que os seus servos, aqueles que trabalhavam com ele, todos ali eram muito educados e trabalhavam com muita alegria. Então, aquilo era impressionante para muita gente. E a rainha chegou a dizer: olha, o que me falaram é verdade, mas é muito mais do que eu ouvi. Sabe, amados, quando a sabedoria de Deus está em ação, as coisas são diferentes. Por isso que nós devemos ter a sabedoria de Deus. Nós temos nossos momentos de fragilidades. Nós somos frágeis às vezes.
mas o nosso Deus é a fortaleza. Ele é o nosso socorro, ele é tudo para nós. Ele nos ajuda em todas as nossas situações. E é na fraqueza humana que Deus opera o seu poder. Está escrito na palavra. Paulo falou sobre isso claramente. Então nós temos que crer que a sabedoria de Deus, ela está à disposição do povo do Senhor. Peça ao Senhor sabedoria, você vai ver o quanto é glorioso e maravilhoso. Aleluia. Então esse rei foi muito sábio. O inimigo logo ficou pensando, deve ser esse? Com tanta sabedoria assim? Mas a gente sabe que depois de um período do reinado de Salomão, ele, por causa de alianças que fazia e se casava com mulheres de outras terras, como por exemplo do Egito, a filha de Faraó e outras pessoas que ele fez aliança e tal. Quando a gente vê essas alianças, são perigosas. Às vezes a pessoa não quer ter guerra, o tipo de guerra terreno, mas acaba cometendo uma guerra espiritual e acaba perdendo a guerra, porque a pessoa, ela vai pelo caminho da decadência espiritual. E foi o que aconteceu com Salomão. Salomão, com tantos provérbios, tanta coisa linda que ele escreveu, com tanta sabedoria, depois ele passou a errar por causa de outros deuses, dos deuses de suas mulheres, de outras nações. Então ele teve seus momentos ruins também no seu ministério, no seu reinado. E aí, mas ele, mesmo assim, ele cumpriu o seu reinado. Ao cumprir o seu reinado, faleceu como todos os outros reis, e Satanás novamente, não era esse também não que ia esmagar minha cabeça? Então não é esse, quem será? Após a morte de Salomão, nós sabemos que o filho dele, Roboão, foi ser rei, que Jeroboão ficou rei também na mesma época. Por quê? Porque Israel se dividiu. Então, ficou 2 tribos, Judá, Benjamim, ficou 2 tribos, muitos dizem, os estudiosos dizem 2 tribos e meia, né? E 10 tribos com Jeroboão. O reino se dividiu em reino do sul e reino do norte. Todos nós sabemos disso. O reino do sul era Judá e o reino do norte era Israel, que foi o maior número de tribos que ficou ali. Então, o reino do norte, durante esse período desses reis que se levantaram depois de Salomão, não tiveram nenhum avivamento, nenhum reavivamento, vamos dizer assim, porque eles tiveram avivamentos lá atrás, mas eles não tiveram reavivamento. O que a gente aprende com isso? Todo filho de Deus precisa reavivar, renovar-se, buscar a face do Senhor. Todo filho de Deus precisa renovar a sua vida espiritual. Como você faz isso? É que parece que você estagna em um certo tempo da caminhada. Você vai caminhando com Cristo, você vai andando com Cristo, tudo bem às mil maravilhas, como no primeiro amor. E de repente acontecem baixos e altos na sua vida. Muitas coisas acontecem e de repente, por causa dessas coisas, você pode se abater e ficar sem buscar a Deus como buscava antes. Então você precisa reavivar. Você precisa buscar a face do papai. A gente tem que buscar. Então é tão importante que a gente busque a face de Deus quanto tomar água e se alimentar, porque se a gente não fizer isso, a gente morre. Se a gente não buscar a Deus, a gente morre espiritualmente. Então nós temos que fazer isso. Mas o reino está dividido. E o reino do sul, Judá? Esse reino, mesmo tendo sido dividido, se apartou de Israel, mas também tendo altos e baixos, mas teve alguns reavivamentos. De vez em quando a chama esquentava seus corações e buscavam ao Senhor. E foi nesse período de fraqueza
que Deus prometeu um Salvador para eles. O povo estava enfraquecido. Vocês sabem que divisão enfraquece. Se nós estivermos todos juntos numa situação para resolver algo e de repente há uma divisão, a fraqueza enfraquece aquilo que nós estávamos fazendo. Porque esse é o trabalho do adversário, enfraquecer o trabalho dos filhos de Deus. Então houve um enfraquecimento, mas Deus prometeu um Salvador. E ele ainda deu as suas características e até o local onde ele ia nascer. Vamos ver aí? Isaías 9:6. Que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Deus prometeu um Salvador nesse momento em que Israel e Judá estavam enfraquecidos. Sabe, amados, Deus tem sempre o livramento para os seus filhos. Ele cuida o tempo todo para levantar, para fortalecer. Isso é extraordinário, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Também, ele diz aqui as características: o governo está sobre os seus ombros. Deus deu toda a autoridade, todo o poder para esse rei Salvador. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Aleluia. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o prometido de Deus, aquele que Satanás deveria temer, porque Satanás estava enlouquecido. Agora ele disse, agora não tem dúvida. Ele disse quem será. Ele disse que será da linhagem de Davi. E ele disse até o nome da cidade. Vamos lá? Miqueias. Vamos para Miqueias 5, versículo 2. Enquanto você encontra, aqui também a irmã Cíntia. Aleluia, que Deus te abençoe. A nora da irmã Roseli. Que Deus te abençoe, minha amada. Você é muito abençoada. Obrigada, mas é para a glória de Jesus, viu? Que Deus te abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que foi só ela que entrou depois, né? Que eu estou vendo aqui. Talvez até tá no princípio, né? Mas só agora que eu vi aqui ela. Eita, pastora abençoada. Amém. É você, minha amada. É o seu coração que é abençoado também. Por isso você vê isso para a glória de Jesus Cristo. Amém? Vamos ver então. Todos encontraram aí Miqueias, capítulo de número 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata. Belém, nós sabemos que significa casa do pão, a cidade de Judá, também chamada de Efrata. Ela estava situada a cerca de 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Davi e Jesus nasceram ali, tá bem? Então diz aqui, ó, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia, glória a Deus. Desde os dias da eternidade. Quem é esse Salvador? Quem é esse Salvador e é desde a eternidade? Só tem um que é eterno, que veio de lá dos céus para a terra, que se fez homem. Aleluia. Porque até aqui, Satanás estava enlouquecido nessa hora. Porque até aqui, amados, havia os tipos, os libertadores, né? Que eram os tipos de Cristo.
que Cristo é o antitipo. E todos os tipos eram que simbolizavam o Senhor. Porém, agora estava prometendo o Salvador. Agora já não era mais esse, será esse, será esse, será esse. Não tinha mais dúvidas. O que Satanás tinha? Ele agora sabia que ele ia ser esmagado, que aquele que ia nascer ali ia esmagar sua cabeça. Ele sabia que era da linhagem de Davi, ele sabia as características dele, do governo dele, e sabia a cidade que ele ia nascer. Vocês imaginem o quanto Satanás estava enlouquecido com isso? Porque agora a promessa do Pai, que havia muito tempo que Deus havia feito, estava para se cumprir. Sabe, amados, a gente aprende com isso que muitas vezes você teve uma promessa, Deus falou que ia fazer algo para você, e você está achando que às vezes está demorando. Eu quero dizer para você que quando Deus diz, Ele cumpre a sua palavra. Ele vê você, Ele não esquece de você e também não esquece do que Ele disse. É por isso que nós podemos confiar em nosso Deus de olhos fechados. Nós podemos ficar tranquilos em Deus, porque Ele jamais nos deixará sozinhos. Ele jamais esquecerá de cumprir as promessas. Jamais. Então, meus amados, fiquem firmes. Não se deixem levar por pessoas que dizem, mas está demorando demais tudo que Deus falou. Deus é longânimo. Ele não é como nós, que quer tudo para ontem. As coisas de Deus são maduras. Tudo que é de Deus tem que amadurecer. Ele não dá nada verde. Ele não traz nada fora do tempo. Tudo de Deus é no tempo, na hora certa. E quando chega, nos abençoa, nos surpreende, nos dá alegria. Então, nessa noite, nós vamos ficar por aqui, porque a conclusão nós vamos dar na próxima terça desse estudo, a história do povo de Deus, porque é maravilhoso nós estudarmos sobre a história e aprendermos que o nosso Deus tem guiado desde o princípio e nunca abandonou o ser humano. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que se você abandonar a Deus, está escrito. Ele falou isso com Salomão, falou com várias pessoas. Ele deixa você ir, porque você não quer ele. Mas ele mesmo, ele não te abandona. Todos aqueles que vierem a ele, de maneira alguma ele lançará fora. Então vamos ficar com o papai. Não vamos em nenhum momento deixar de viver as maravilhas do Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu queria fechar esse estudo dizendo essa frase que vocês conhecem. Mas não há Deus como o Senhor. Não há rocha como o nosso Deus. E é maravilhoso nós aprendermos com o papai. Então esse texto aqui que nós lemos aqui, que é o texto base, quando Deus diz para Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Sabe, amados, tem muita gente que não quer mais que Deus reine sobre eles. Mas todas essas pessoas têm a oportunidade de retorno, têm a oportunidade de voltar-se para o papai. E ele está sempre de braços abertos. É por isso que tem a história do filho pródigo. Que é para a gente entender essa história. É para a gente tirar lições da vida e aprender que o Senhor está sempre de braços abertos para aqueles que querem o Senhor. Ele quer as nossas vidas. Ele não quer perder nenhum. O ser humano é que se afasta.
Então eu gostaria nessa noite que você olhasse para isso e nunca permitisse que o teu coração rejeitasse o Senhor. Nunca permita. Todas as vezes que você sentir algo diferente, um esfriamento, um abatimento, uma tristeza, um desânimo, comece a buscar o papai. Sabe, a gente vê pela própria vida, assim, no caso de aquele dia que você está cansado, você teve muitos serviços naquele dia, muitos afazeres. E aí, de repente, no meu caso aqui, tem dias que eu fico, meu Deus, me ajude. Hoje eu tive muitos afazeres, eu estou um pouco cansada, não sei como vou estar na hora do estudo. Mas depois da oração, que nós começamos a estudar a palavra, vem um ânimo extraordinário, uma alegria plena de estar aprendendo com Deus e repassando isso. E isso dá uma força tão grande na nossa vida. Sabe, amados? A mesma coisa com a vida nossa espiritual. Veio um abatimento, veio um momento de tristeza, busque ao Senhor. Se desenvolva espiritualmente. Se desenvolver espiritualmente é buscar, meditando a palavra, orando, jejuando. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós vamos orar agora. Irmã Juliana Silva, Deus te abençoa. Teve mais alguém aqui, que eu vi um recadinho aqui. Deixa eu ver aqui. É desse lado aqui, né? Oi, pastora, estou com saudades. É o Cael. Amém, Cael. Eu também estou com saudade de você, das crianças que não podem estar na igreja. A igreja fica tão linda com vocês. Vocês, sabe, vocês, as criancinhas, os pequeninos, são o jardinzinho do Senhor no meio do grande jardim de Deus que é a igreja. Vocês são muito importantes para nós. E eu acredito que vocês estão meditando, estão assistindo os cultos aqui pelo Facebook, pelo Instagram, e que Deus está abençoando vocês, e que logo vocês vão estar liberados para estarem também na casa do papai. Tá bem, meu filho? Que Deus abençoe sua vida, todas as criancinhas. Estou com muita saudade de vocês, e que nada lhes falte, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, tanto espirituais, como físicas, como emocionais, como financeiras. Que o Deus guarde, proteja todos vocês, todas as nossas crianças, os pais, os adultos, todos que estão também nessa live. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor realize seus sonhos, que o Senhor derrame sobre vocês bênção sem medida. Amém, meus amados? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Tu és tão grande, tão maravilhoso. Não há Deus como o Senhor, não há rocha como o nosso Deus. Papai querido, abençoa cada um dos Teus filhos. Abençoa, Pai, todas as famílias. Abençoa a Tua igreja na terra, o Teu povo que chama pelo Teu nome. Pai querido, vai de encontro aos corações, também das nossas crianças que desejam muito estar na Tua casa. Aqueles que têm problemas de enfermidades crônicas, que também desejam muito estar na Tua casa, Senhor. Pai, opera um milagre. Nós sabemos que nós estamos sendo preparados para Canaã celestial. Assim como o Senhor tem conduzido o Teu povo, conduziu naquela época até a terra de Canaã. O Senhor também, Pai, tem nos conduzido de forma gloriosa e maravilhosa para nós alcançarmos a Canaã celestial. O Senhor tem sido um Pai zeloso, um juiz maravilhoso, um advogado fiel. Aleluia! Também nós oramos, Pai querido, por todos os enfermos. Todos que estiverem, Pai querido, nesse momento com algum tipo de enfermidade, Tu tens o poder para curar, para libertar essa pessoa. Nós temos orado, Pai,
também pelo Herculano. Pai querido, o Senhor conhece aquela vida. Visita ele, Pai, porque ele está precisando de um milagre. Eu sei, Pai querido, que o Senhor pode todas as coisas. Tenha misericórdia, Pai, daquela vida. E quando eu digo tenha misericórdia, eu sei que o Senhor tem. Mas é como pedir, socorre aquela vida, Senhor. Só o Senhor pode socorrer. Assim como todos os enfermos, dores e doenças, angústias, que saiam das mentes e dos corações, em nome do Cordeiro de Deus. Senhor, nos ajude, Pai, a ajudar aqueles que precisam. Tenha misericórdia, eis-nos aqui para fazer tua vontade. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado, Pai querido, pela nossa família. Obrigado pela igreja, onde nós congregamos, onde nós te servimos, te adoramos e temos comunhão com nossos irmãos. Obrigado pela tua paz em nossos corações. Dá-nos, Pai querido, uma noite de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida. O Senhor ouviu o clamor do seu coração. Daiane Cristina, Cristine também. Que Deus abençoe vocês, onde quer que esteja cada um. Que o Pai visite com alegria e com paz nos seus lares. Que haja harmonia, que haja muita bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a bênção apostólica? Eu já ia perguntar, por um minuto pensei que estava na igreja e ia perguntar, alguém quer dar algum aviso? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com toda a igreja, com todos os nossos familiares, agora e para todo sempre. Amém. Quinta-feira, culto de cura, libertação e operação de maravilhas no templo. Domingo, ceia do Senhor, grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, conceda, Senhor. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.